autossabotagem. O tema que vamos falar hoje é sobre por que eu faço o que eu faço, porque por vezes nós estamos caminhando diante daquilo que eu estou querendo fazer, gostando de fazer, e de repente eu me saboto. Como assim sabotar? Eu frustro os planos que eu tinha preparado, que as coisas estavam indo bem, agora eu paro de fazer, eu deixo para lá, eu desanimo e começo a perceber que estava indo bem as coisas, mas de repente eu parei de fazer. Eu quero usar um texto para meditar sobre isso nesta manhã, que é de Romanos capítulo 7, a partir do verso 15 ao verso 19, que diz o seguinte: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nem o mal, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque, verso 19, é o que eu quero me deter aqui para a gente meditar nesta manhã. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É claro que o apóstolo Paulo está falando dos seus momentos de crise, seus momentos de luta, uma briga interna, uma luta interna entre o seu querer bem, querer fazer as coisas certas, seguir a vontade de Deus, seguir a lei de Deus, mas o pecado que habita na sua carne ainda insiste em falar mais alto e, por vezes, ele não consegue fazer aquilo que ele quer fazer. Quando traduzimos isso para a nossa realidade hoje, o nosso ser atual, assim como o apóstolo Paulo, nós também temos as nossas crises. O que é uma crise? É quando você tem duas opções ou mais e não sabe que decisão tomar. Quando dentro, e o apóstolo Paulo está falando, olha, eu reconheço que Jesus me libertou do pecado, mas entendo também que tudo aquilo que eu vivenciei ao longo da minha história, toda a minha condição humana, todas as minhas experiências, o meu conhecimento ao longo do tempo, eu não consigo extrair isso tudo dentro de mim e vivenciar somente uma nova vida, porque aquilo ainda continua dentro de mim e aquilo me sabota. Aquilo arma situações, o meu interior, o meu subconsciente, o meu inconsciente arma situações para tirar de mim o que é bom, porque ele está viciado, vamos dizer assim, habituado em fazer coisas que não são do agrado de Deus agora na minha nova vida. Então, por isso a gente percebe, você que é cristão, que está aqui comigo, percebe que você ora, mas você busca a presença de Deus, você está ali lendo a palavra, mas de repente você tropeça e cai naqueles mesmos erros do passado. Isso acontece porque ao longo da sua caminhada enquanto ser humano, a sua mente veio sendo moldada pelas circunstâncias, veio sendo moldada pela sua aquisição de conhecimento, pelos seus inputs, aquelas informações que você vem recebendo ao longo do tempo, e isso vem moldando a nossa mente, isso vem construindo em nós o nosso ser, construindo em nós o que realmente somos hoje. E ao tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus, ao desejar e decidir fazer uma coisa nova, aprender uma nova habilidade, ainda o nosso cérebro, a nossa mente está moldada aos velhos padrões do passado. Então, no início dessa caminhada de mudança, você começa a fazer as coisas novas, começa a aprender uma nova habilidade, começa a servir a Deus, começa a tratar melhor as pessoas, começa a ser uma pessoa melhor, porque você está aprendendo isso. Mas, de repente, o seu velho eu, a sua velha forma de agir, a sua mente antiga
quer tomar lugar, porque ela pensa o seguinte: como assim você está aprendendo coisa nova? Não é muito mais confortável permanecer do jeito que a gente estava? Essa nova forma de viver, esse novo projeto seu, essa nova atualização que você está trazendo para a nossa vida, sua mente está dizendo isso para você. Ela vai gastar muita energia, você vai precisar se esforçar mais, você vai precisar ser mais insistente, mas eu não quero isso. Aí ela joga esses comandos para o seu corpo, e fazendo com que você economize energia, você tire o pé do acelerador no aprendizado e começa a desanimar, começa a se frustrar, começa a deixar de fazer, deixar de seguir a nova habilidade, a fé em Cristo, o novo momento, entende? Por isso nós estamos falando aqui sobre mudança de mentalidade. Mudar a mentalidade não é pegar toda a história da sua vida, que foi escrita como se fosse um livro, e de uma hora para outra rasgar esse livro e achar que tudo aquilo que era ruim na sua vida acabou, e agora simplesmente é desejar e querer coisas boas, e as coisas boas começam a acontecer. Não é assim. A mudança de mentalidade está mais parecida com a escrita de uma nova história. Você tem todo o escrito da sua vida, entenda essa ilustração. Você tem um livro escrito da sua vida, seus hábitos, sua forma de ser, a sua personalidade, as suas crenças, religiosas ou não, aquilo que é certo, aquilo que é errado, está tudo escrito, gravado no livro da sua mente. Só que aí você percebe, cai a ficha, né? Você tem alguns insights diante de alguns entendimentos de que muitas coisas que você está vivendo, a forma com que você está vivendo, ela não condiz com aquilo que é bom, porque toda vez que você começa a viver algo que é bom, você percebe que a sua mente te trai, ela cria situações para te desviar do bom caminho. Eu não estou falando só numa questão religiosa, numa questão de fé, mas em todas as áreas da sua vida. Você está vindo muito bem num relacionamento, mas a sua mente começa a tomar outro rumo, arma situações e começa a fazer com que aquele relacionamento que vinha bem comece a ter situações complicadas, situações difíceis, confusões, brigas, desentendimentos. E aí nós perdemos de vista, porque nós não paramos para refletir como era a nossa vida antes e achamos que só porque decidimos ter uma nova vida, só porque decidimos caminhar novo, aquilo tudo passou de uma hora para outra. Não, não é bem assim. Então o que acontece? É como se fosse pegar esse livro escrito pela sua vida e querer que a partir de agora você vai ter tudo ali perfeito daqui para frente. Não, você tem que ir escrevendo aos poucos a sua nova realidade. Esse escrever aos poucos a sua nova realidade demanda tempo, demanda esforço, demanda habilidades novas, demanda exercícios, demanda práticas. Quantos estão entendendo aqui? Estamos falando sobre a mudança de algo super poderoso. Alguns estudiosos vão dizer, eu vou trazer os dados aqui científicos para isso, que a nossa mente ela é tão poderosa que nós usamos cerca de 2 a 8% da nossa capacidade de pensar, da nossa capacidade completa de desenvolvimento da nossa mente. Esses mesmos estudos vão dizer que gênios da história, como por exemplo Leonardo da Vinci e outros, usavam cerca de 20% da sua capacidade. E que nós, por conta de falta de desenvolvimento, de colocar-nos à disposição do desenvolvimento de uma nova mentalidade, nós aproveitamos no máximo 2 a 8%. Você entende? E tudo é a partir da mente, tudo é a partir da nossa mentalidade. Por que a partir da mentalidade? Porque se você não muda a sua mentalidade, você não vai agir diferente, você não vai sentir diferente. Não é isso que nós falamos? Se você não muda a sua mentalidade, a sua forma de pensar, você não muda os seus sentimentos,
Se você não mudar os seus sentimentos, você não vai mudar a sua forma de agir. E não mudando a forma de agir, você não muda os seus resultados. Quer mudar o seu casamento, quer mudar a sua vida financeira, quer mudar a sua vida espiritual, para aqueles que gostam, né, de separar isso tudo, se você quer mudar essas áreas da sua vida, primeiro você precisa mudar os seus pensamentos conscientes. Você precisa se voltar para o seu aqui e agora, perceber, analisar aquilo que não vem dando certo e mude os seus pensamentos intencionalmente. A partir de hoje eu quero pensar desse jeito. Repita isso o tempo todo. Não é uma questão de pensamento positivo apenas. Não sei se vocês estão me compreendendo. Não é uma questão de pensamento positivo, é uma questão de fé, de entender que aquilo que Deus quer para a sua vida já aconteceu. Você precisa tomar posse disso. De aquilo que você tem buscado, você já é, entende? Por isso você precisa mudar a sua mentalidade. E por vezes, nessa mudança de mentalidade, nós caímos nessa crise que o apóstolo Paulo está tendo aqui. Embora logo depois ele fala, olha, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu faço não é o que eu quero fazer. Ele vem explicando depois que, mesmo assim, graças a Deus, que Deus me libertou e me faz vivenciar nos caminhos da lei de Deus. Mas mesmo assim, essas lutas, essas dificuldades, ela nos envolve. Sabe, eu não sei aquilo que você tem passado nesse tempo, eu não sei suas lutas, as suas tentativas de mudança. Costumo dizer para alguns liderados, principalmente para seminaristas, pastores, amigos, que se você quer vivenciar um tempo especial de ministério, você precisa conhecer, em primeiro lugar, a sua mente, depois conhecer as outras pessoas. Você precisa se capacitar nisso. Quando eu me conheço e busco conhecer as outras pessoas, parece que a vida vai ficando mais leve, sabe? Não é uma questão de análise. Tem gente profissional nesse sentido, de análises clínicas, de análise, né, de psicanálise e tantas outras questões, mas não é essa a questão. É, no mínimo, reconhecer que o ser humano ele é complexo e que precisamos aprender mais um pouco sobre o ser humano. Eu falo isso no e-book que eu desenvolvi, que vai estar aqui no link depois, chamado Inteligência Emocional Transformando Sentimentos em Sabedoria. Por que transformando sentimentos em sabedoria? Porque quando entendemos que os nossos sentimentos são transformados pelos nossos pensamentos, nós investimos mais em pensar intencionalmente sobre aquilo que queremos, para que a nossa mente produza o sentimento necessário para a mudança de ação. Por isso eu preciso ter uma sabedoria emocional, saber lidar com as minhas emoções, para que essas emoções não me sabotem, entende? Então, isso precisa ser entendido. Nesse sentido, essa autossabotagem, você precisa confiar no poder de Deus, na graça de Deus sobre a sua vida. Entender que você não é perfeito, de que nós não somos perfeitos, de que vamos experimentar muitas lutas, dificuldades, crises. Uma das coisas boas da crise é que toda crise nos leva a uma mudança. Ontem falamos sobre dificuldades em aceitar mudanças, não é verdade? Mas toda crise leva uma mudança. E essa mudança precisa nos gerar resultados positivos. Por isso, se você está vivenciando um tempo de crise ao longo da sua vida, hoje, por exemplo, confie na graça do Senhor Jesus, continue firme, insista, vença a si mesmo pela fé. A verdadeira mudança começa quando nós decidimos vencer na rotina do dia a dia. Eu comecei fazendo essas lives aqui pelo canal da igreja, no Instagram, falando numa semana de oração, não é verdade? Aquilo mexeu tanto comigo em poder compartilhar um pouco da palavra de Deus que eu falei, eu não quero mais parar. Quem está aqui comigo desde aquele dia sabe, eu não quero mais parar disso, porque eu me sinto bem compartilhando essa palavra com as pessoas.
É como se eu estivesse pregando todos os dias, e pregar para mim é o meu maior prazer. Eu não sei se vocês entendem. Então eu encontrei na internet aqui uma forma de fazer aquilo que me dá prazer todos os dias. Embora o horário é bem cedo, eu reconheço isso, para aqueles que participam da devocional logo cedinho, mas para você que está assistindo esse vídeo depois, você pode assistir em qualquer momento, ou seja, Deus sabe a quem esse vídeo vai alcançar. Mas para que eu possa estar aqui trazendo esse conteúdo para você, inexperiente ainda, eu preciso aprender muita coisa, preciso melhorar o cenário aí, iluminação, precisamos melhorar. Às vezes eu nem sei para onde eu olho aqui, na onde que eu estou me vendo, né? Eu estou fazendo essa live com a câmera frontal e às vezes eu nem sei para onde eu estou olhando para o outro lado, você está me vendo de outro jeito, eu estou me esforçando para focar em olhar para a câmera aqui. Então, não é fácil, eu preciso vencer essas crises, porque isso é o que eu entendo que é o melhor a ser feito, compartilhar a minha vida com outras pessoas, compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas, mas o meu corpo diz, dorme mais um pouco. Para você ter uma ideia, eu acordo, se eu não colocar os alarmes no celular, eu acredito que eu acordo assim mesmo, mas eu coloco 5 alarmes para que eu não perca o horário para estar aqui com você, desde 4h40, depois 10 para as 5, depois 5 horas, 5h10, o último é 5h20, mas nunca fiquei na cama até 5h10. Você entende isso? O meu corpo já começou a acostumar. Teve um dia, logo nos primeiros dias, que fiquei até 5h20. Aí acordei rapidinho e consegui ajeitar as coisas. Agora, naturalmente, da 4h30, 4h40, o meu corpo já desperta, porque ele vem aprendendo, entende? Às vezes ele tenta me sabotar, lembrando, você pode dormir mais tarde, hoje não precisa, o que tem a atrasar um pouquinho? Isso é autossabotagem. Sem eu perceber, o meu corpo se esforça para voltar aos moldes antigos. Quem está pegando a ideia aqui? Quem está acompanhando a linha de raciocínio aqui? O corpo da gente, a nossa mente, sempre vai se esforçar para voltar aos velhos padrões e tenta sabotar a sua nova caminhada, o seu novo estilo de vida. Como vencer na prática essa sabotagem da sua mente? Repetição, disciplina, isso é extremamente importante. Tem gente que está esperando para Deus fazer um milagre na sua vida, entre aspas, milagre, onde vai tirá-la desse estado de conformidade e trazer para uma nova realidade de vitória, de superação, de vida. Isso não vai acontecer, porque Deus sabe que você pode sair dessa. Deus sabe que você pode seguir avante, firme, caminhando, ousando cada vez mais. Eu peço ao Senhor, uma das minhas orações todos os dias Senhor, me dê mais ousadia. A gente está muito tímido, sabe por quê que nós somos tímidos? Porque a sociedade imprime isso para nós. Porque eles sabem que quanto mais tímido, quanto mais conformado, quanto mais calmo, entre aspas, diante da vida você estiver, calmo não seria a palavra exata, mas conformado diante da vida você estiver, mais fácil será induzir você a comprar coisas, a vivenciar experiências que todo mundo vivencia. Ninguém quer que você se sobressaia no seu conhecimento. Não é interessante para a mídia, para a sociedade, que você enfrente o sistema. É mais fácil para todo mundo que você se enquadre no sistema. Você já viu isso? Você já sentiu isso? Eu tenho certeza. Se você está aí no seu coração arde por algo diferente, mas você olha para um lado, olha para o outro e vê todo mundo fazendo igual. Você vê a sociedade falando, não precisa disso, isso é aquilo outro. Eles vão trazer um monte de jargão sobre a sua vida. As pessoas, eu vejo que tem amigos, às vezes, olham para a gente aqui na internet e falam, agora é blogueirinho, agora é isso, agora é aquilo, num sentido meio que de desmoralizar. Não, isso daí é só para algumas pessoas especiais, você não é bom nisso, você não é bom naquilo. A gente cresceu ouvindo isso. Por vezes,
de pessoas que a gente ama. Ah, você não serve para isso, você não serve para aquilo, e aquilo foi sendo registrado na sua mente, e agora, quando você tenta fazer algo diferente, aquilo vem à tona sem você perceber, e dizendo, não, eu vou deixar isso de lado mesmo, porque já que eu não sou muito bom nisso. Você começa a falar para si, você acreditou. Não, eu não sou muito bom nisso, eu não sirvo para isso, eu não sei. Por que não? Por que não? Você precisa romper com esses padrões de autossabotagem. Não é que você precisa romper, é que se você insistir em continuar seguindo o seu propósito de vida, continuar servindo a Cristo com disciplina, com ousadia, com rotina definida, você vai vencer essa autossabotagem naturalmente. Vai ter tropeços, hora e outra, mas a vitória virá. Quantos creem nisso? Quantos estão compreendendo? E esse assunto está fazendo sentido para a sua vida. Então, eu quero terminar aqui concluindo dessa forma. Toda vez que você decide mudar de mentalidade, fazer coisas novas, os seus velhos padrões, aquilo que você fazia antes se levanta na sua mente, tentando segurar você, amarrar você aos velhos padrões, dizendo, não precisa, para que continuar? Isso tudo inconscientemente. Mas quando você decide continuar firme, apesar das circunstâncias, apesar do desânimo, apesar das lutas, você rompe com os padrões de autossabotagem na sua vida. E aí o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e aquilo que eu não quero, isso eu faço. Mas ele termina o verso 23 dizendo o seguinte, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ele fala que o mais importante é que sua mente seja liberta, sua mente esteja escrava, não do pecado, não do mundo, mas da lei de Deus. Ele não está falando da lei do Antigo Testamento, ele está falando qual é a lei de Deus no Novo Testamento, segundo o apóstolo Paulo, é a graça de Deus. Então, o meu desejo, o meu clamor é que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, te alimentando, te fortalecendo e te levando para um novo nível em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, eu gostaria de orar pela sua vida.